É a partir do 20, do 11. Estou acompanhado do meu filho, minha esposa não veio porque ela estava trabalhando. Capítulo 2, o versículo a partir do 11, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que anteriormente era gentios por natureza, chamado em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estava naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distante, fostes aproximado mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, da mesma forma para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, o qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Para ser sincero aqui para nós, a leitura do texto já dispensa qualquer argumento humano. Ele já nos traz uma revelação muito forte, muito linda isso aqui. Me sinto honrado, pastor Júnior, por essa oportunidade. Quero saudar uma vez mais, os ministros que estão na minha retaguarda. Me sinto lisonjeado e a responsabilidade só aumentou, vendo tamanhas experiências atrás na minha retaguarda. Então, é uma responsabilidade muito grande, não só com os que estão na minha frente, mas com os que estão na minha retaguarda. O texto que nós lemos é um texto que está inserido na carta de Efésios, isso aqui é bem claro. A carta de Efésios foi escrita por Paulo, é conhecida como uma das cartas da prisão. Cartas essas que são a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão. A palavra do Senhor, ela nos conta sobre esse homem por nome de Paulo, que em uma das suas viagens missionárias funda esta igreja, necessariamente falando na sua terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, quando Paulo chega ao território de Éfeso, território de Éfeso, a Bíblia nos diz que ele vai encontrar ali 12 varões que haviam sido evangelizados ou haviam recebido a palavra por intermédio da pregação do Evangelho através de João Batista. Eles haviam se convertido ao Senhor pela palavra ou pelo batismo de João. Quando Paulo chega àquele lugar, a Bíblia me diz que ele vai perguntar para aqueles varões: recebeste o Espírito Santo? Ele não, só recebemos o batismo de João. E ele vai
orar por eles, eles vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Começa a ser realizado um grande avivamento no território de Éfeso. Começa a ser realizado um grande avivamento dentro daquela região. Paulo entra dentro da sinagoga e ensina por 3 meses, sendo rejeitado pelos judeus. Ele volta-se para os gentios. E num período de 2 anos de pregação do Evangelho, em um período de 2 anos de pregação da palavra do Senhor. E olha que Paulo não está pregando aqui acerca de crescimento, de bens espirituais ou amassageando o ego de ninguém. Ele está falando acerca da salvação. Infelizmente temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm sentido a necessidade de ter os seus egos amassageados. E têm encontrado sobre o altar pessoas que têm palavras para massagear os seus egos. Hoje temos passado por um período em que a igreja precisa ouvir acerca da pregação de João Batista, a pregação de Jesus Cristo. Porque a pregação de Jesus não fugiu à pregação de João, ou a pregação de João não fugiu à pregação de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus vai ter de encontro com João Batista, ele está pregando acerca do arrependimento. Por quê? Porque era chegado o reino dos céus. Logo após Jesus sair do deserto, no capítulo 4 de Mateus, e ele começar a pregar a palavra, ele vai pregar acerca do arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Então Paulo vai pregar a mesma palavra, porque é esta palavra que surte efeito. A palavra que surte efeito na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher, é a palavra de confronto, é uma palavra de conserto, é uma palavra de arrependimento. E a Bíblia diz que ele começa a pregar essa palavra, desvendando o misticismo que rondava as ruas e a cidade de Éfeso. Quando, decorrido 2 anos, Éfeso estava tão impactada pela palavra ali ministrada, que as pessoas pegavam, no capítulo 19, vai dizer que eles pegavam os livros de encantamento e levavam para a cidade e queimavam os seus livros. Houve um impacto muito grande por intermédio da palavra. Só que Paulo decide retornar para Jerusalém. Quando Paulo decide retornar para Jerusalém pelo Espírito, alguns vão tentar impedir ou tentar persuadi-lo a permanecer. Todavia, quem estava conduzindo para Jerusalém era o Espírito Santo. Ele vai fazer um certo percurso, vai passar por Troade, vai passar por algumas outras cidades, até chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é preso. E é levado para a cidade de Cesareia de Filipe, onde fica 2 anos aprisionado. Depois é conduzido para a cidade de Roma, onde vai ficar pelo menos mais 2 anos, se não me foge a memória, aprisionado em uma prisão domiciliar. E é justamente dentro dessa prisão domiciliar, em que ele estava aprisionado aos soldados pretorianos, pregando para os cidadãos de Roma, pregando para os judeus que estavam em Roma, que ele encontra tempo, entenda, ele estava preso, ele estava acorrentado, mas estava preocupado com a igreja que estava espalhado por todo o território por onde ele havia passado. Ele entendia que antes de ser prisioneiro de homens, ele era prisioneiro de Cristo. Que assim como Jeremias falou, eu até penso em parar de pregar a palavra, mas todas as vezes que eu penso em parar de pregar a palavra, a tua palavra me arde nos ossos. Ele escreve a carta de Éfeso e ele vai evidenciar o teu chamado apostólico, quando no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer: Paulo, apóstolo não de homem, mas de Cristo. Eu sou representante de Cristo, independente de onde eu esteja. Por vontade de Deus, não é por vontade de homem. Entenda, ele não é apóstolo porque alguém o separou, aleluia, tentando beneficiar ele com o título. Não, ele não está escrevendo a carta para aparecer, ele está escrevendo a carta para glorificar o nome do Senhor. E ele evidencia isso logo nos versículos, onde ele diversas vezes vai dizer: para o louvor da glória do Senhor, no versículo de número 12, e no versículo de número... Louvado seja Deus. No versículo número 7 ele vai dizer: para riquezas da graça de Deus. Ele
constantemente vai enfatizar que tudo que ele faz para que o nome do Senhor seja glorificado. No capítulo de número 2, eu vou correr porque eu não posso me demorar. No capítulo de número 2, ele começa a escrever na carta. No 1, ele vai fazer algumas declarações. Ele vai abençoar a igreja, admirado com a fé que aquele povo tem. Ele vai orar pela igreja. Ele vai apresentar a posição que a igreja de Éfeso está diante de Cristo, assentado nas regiões celestiais. Ele vai fazer questão, aleluia, de fortalecê-los na fé. Só que eu gosto do capítulo 2, gente. A carta de Éfeso é conhecida como a rainha das cartas. E não sou só eu que falo. Diversos comentaristas afirmam essa declaração que eu acabei de dizer. É uma das cartas de cunho teológico mais profundo. Tudo bem que nós temos a carta de Romanos que traz um impacto muito grande para a nossa alma, mas quando nós paramos para ler a carta de Éfeso, ela mexe com a gente. A primeira coisa que Paulo começa a dizer no capítulo de número 2, e eu vou tentar aqui trazer uma pregação expositiva. A primeira coisa que ele procura dizer no capítulo de número 2 é apresentar a nossa condição longe de Cristo. Ele começa dizendo: olha, outrora longe de Cristo estavam mortos. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Se quem tiver com a Bíblia aberta, por favor, me acompanhe. Ele vai dizer assim: olha, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, que agora opera ou está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre ele, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Éramos por natureza filho da ira. Ele apresenta a nossa condição, ou a condição que estávamos sem Cristo. Sem Cristo nós estávamos mortos. Como assim, pastor? Mortos espirituais, afastado de Deus, distante, aleluia, do nosso Salvador. É dentro desse ponto de vista que Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque o homem que não tem encontro com Cristo está morto. Mas está morto em quê? Ele vai explicar em quê. Ele vai dizer: estáis mortos em vossas transgressões e pecado. Mas por que essas transgressões e pecado? Por causa da luta que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E quais são os 3 maiores inimigos do ser humano? Repete comigo: carne, diabo e o mundo. São os 3 maiores inimigos que o ser humano tem. O maior inimigo que o ser humano tem, o mundo. O sistema mundial, o sistema do mundo jaz no maligno. É o próprio Jesus quem disse isso. Tudo que nós vemos aí é a corrupção da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A todo dia, como diz a música de Carlos Roberto, a todo dia o pecado nos faz uma oferta, a todo dia o inimigo nos ronda de perto, a todo dia ele nos apresenta uma bandeja nova. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É o primeiro inimigo que nós temos. O segundo inimigo que nós temos é o diabo. Como disse o apóstolo Pedro, o inimigo ele anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa. O inimigo anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa. É ele nos espreitando de perto, nos observando o nosso caminhar, observando o nosso proceder, observando a nossa conduta. Toda hora ele prepara um laço novo, toda hora ele prepara uma armadilha nova, toda hora ele prepara uma bandeja nova. Qual é o propósito? Fazer você desistir da tua caminhada, fazer você desistir da sua família, fazer você desistir da tua salvação. Qual é o terceiro inimigo que nós temos?
E eu digo que é um dos mais cruéis. Por quê? Porque o mundo você tem como rejeitar, Satanás você tem como fugir, mas a carne, Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que ele estava dizendo com isso? Quando um indivíduo ele era sentenciado devido a um crime que havia cometido, de homicídio, ele pegava como forma de sentença, pegava o corpo do morto, amarrava nas costas dele, e aquele indivíduo sentenciado tinha que carregar aquele corpo por onde quer que ele andasse. Dentro da prisão, lógico. E aquele corpo morto nas costas dele ia entrando em estado de putrefação. E a putrefação do corpo nas costas ia causando infecções no corpo dele. O bicho que estava comendo o corpo começava a comer o corpo do indivíduo que havia cometido o assassinato ou o crime. É nisso que Paulo está fazendo referência. Ele está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo tenta me destruir todo dia. Ele me trai todo dia. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim a todo instante. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você concorda comigo que são 3 inimigos que o homem só não consegue vencer? Se fosse pela tua própria força, não estaria aqui nesta noite. Se fosse pela tua própria disposição, você não estaria aqui cultuando nesta noite. No homem não há força suficiente para resistir à tentação da carne. No homem não há força suficiente para resistir às bandejas do mundo. No homem não há força suficiente para toda hora estar fugindo da aparência do maligno. Aí o Senhor, sabendo disso, sabe o que ele faz? Versículo de número 4. No entanto, esse termo mostra uma intervenção. É quando você está vendo alguém caminhando a passos largos para um abismo, você corre ali, mas João, mas o presbítero João interviu e não deixou ele cair. Foi mais ou menos isso. Mas, no entanto, Deus, em teu muito amor que nos amou, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, evidenciado em João capítulo 3, versículo 16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por intermédio dele, mas pelas tuas ricas misericórdias, por causa do grande amor que nos amou. Versículo 5: deu-nos vida com Cristo. Oh, aleluia! É por causa de Cristo que você vence as suas batalhas diárias. Eu vou terminar de ler o versículo, você vai pegar isso aqui. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nosso pecado. Portanto, pela graça sois salvos. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele abriu mão do trono de glória, humilhou a posição de homem e foi mais baixo ainda, se humilhando como servo, morreu morte de cruz, foi crucificado na cruz do Calvário, ser pendurado no Calvário era ser, aleluia, taxado como maldito. Ele se fez maldito por nós, para quê? Para pegar a cédula da acusação, cravar na cruz e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Glorifica Ele nessa noite, vai. Porque é por causa da graça transbordante, da sua rica misericórdia e do teu muito amor com que nos amou. É por isso que nós estamos aqui nesta
ressuscitar. Deus, versículo 6, Deus ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou. E com Ele o que, igreja? Nos entronizou. Gostei disso, mas pode ser melhor. Com Ele nos entronizou. Com Ele o quê? Nos entronizou. Sabe o que é isso, gente? Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia. 40 dias depois de caminhar com os discípulos, das últimas instruções, os últimos conselhos, aparar as arestas, colocar alguns pingos nos is. Diz a palavra do Senhor que Ele vai subir o monte, e antes de subir diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, mas terá vida eterna. Mas antes de ir, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E após ter dito disso, foi assunto aos céus e sumiu a porta atrás da nuvem. Salmo 25 vai dizer que ao entrar na morada celestiais, um coral de anjos vai dizer: para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O vitorioso na batalha, aquele que venceu por nós, esse é o Rei da Glória. E aí o salmista ainda vai dizer: disse ao Senhor, meu Senhor, sentar e põe a minha direita. E Cristo se assentou à destra de Deus Pai. E aí Paulo vai dizer que nós não estaremos. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Isso mexeu comigo de forma tremenda. Sabe por quê? Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele está dizendo: nós temos Cristo como nosso sacerdote eterno, um representante lado a lado com o Pai. Ele vai dizer: olha, tudo quanto pedires ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Ele vai dizer: eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Ele é o mediador entre os homens. Quando você dobra o teu joelho, deixa eu mexer um pouquinho com você agora. Quando você dobra o teu joelho, diante de milhares de pessoas que dobram o joelho junto contigo, Ele não confunde o teu nome. Quando o nosso presbítero João dobra o joelho, junto com demais ministros que estão aqui na minha trabalho também dobram o joelho, Ele não confunde o teu nome. Imagina 1 milhão de crentes orando. Está Jesus sentado ao lado do Pai, vira para o Pai e fala assim: olha, o presbítero João está orando nessa madrugada. Está Jesus sentado ao lado do Pai, da tua direita, ele vira: ó, o pastor Euclides está orando nessa madrugada. Estamos entronizados com Cristo nas regiões celestiais. Lá em cima Ele representa a mim, Ele representa você, Ele representa você, Ele representa você. É nisso que Ele está dizendo: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou isso para massagear o ego de ninguém. Por quê? Porque o Senhor é verdade, não mentira. Ele está contigo na prova, Ele está contigo na luta, Ele está contigo na bênção, está contigo na tempestade. Por quê? Porque Ele liberou a palavra e a palavra dele não volta atrás. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Oh, glória! Porquanto pela graça, versículo 8, sois salvos por meio da fé, esse nome de vós é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe,
Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que praticássemos hoje. Isso aqui também nos bate. Vai doer, mas vai sarar. É só um confronto um pouquinho. Paulo, ele está escrevendo para os Éfesos, está dizendo que a salvação não é meritória. Paulo está escrevendo para os Efésios, está dizendo: a salvação não é meritória, não é um título meritocrático, não vem pela doutrina da meritocracia. Não. A salvação é graça, e graça é favor imerecido. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu não prego para ser salvo. Glória a Deus. Você vem aqui na frente e louva, mas o teu louvor não é para você ser salvo. Você sai na rua para evangelizar, mas o teu evangelismo não é para você ser salvo. Jesus vai falar assim: olha, quando deres esmola, não façais como os hipócritas, que dão uma esmola aqui e toca a trombeta para dizer que está dando. Temos trombeta disfarçada de redes sociais hoje. A pessoa dá uma quentinha na rua, dá uma esmola na rua, mas põe nas redes sociais. Sobe no monte para orar, põe nas redes sociais. Jesus vai falar assim: quando orares, não façais como os fariseus que oram em praça pública para todo mundo ver que está orando. Quando orares, entra para o teu, fecha a porta atrás desse, dobra o teu joelho e ora ao teu Deus que te vê em secreto. Por que, pastor? Porque o Deus que te vê em secreto vai recompensar a tua oração publicamente. Como assim? Vou te explicar. É você cantando e o Senhor vivendo na igreja, é a tua família sendo abençoada, é porta sendo aberta, é o Senhor derramando bênção sem medida sobre a tua vida, é o Senhor fazendo prosperar a tua caminhada. E todo mundo assim: por que está acontecendo isso na vida dele? Por que está acontecendo isso na vida dela? Eu não vejo ela orar no monte, eu não vejo ele postar que está dando dentinha para alguém, está dando esmola para alguém, mas ninguém precisa ver as tuas obras. Quem te vê, não dorme. Quem te vê não dorme. Quem te vê não dorme. Isso aqui faz abaixar nariz de crente soberbo. Isso aqui faz peitinho de garnizé murchar, porque pensa, porque prega, porque canta é alguma coisa. Se esquece que só é alguma coisa aquele que entende que não é nada diante da presença dele. Versículo 11 vai dizer o seguinte: portanto, ele muda o foco, entenda? Os 10 primeiros versículos do capítulo 2, ele faz uma abrangência geral, sem fazer distinção de judeu e de gentio. Nos 10 primeiros capítulos do versículo do capítulo 2, ele faz uma abrangência geral. Ele pega gentio e judeu e fala: conforme eu disse em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única forma de você vencer esse pecado é por intermédio da pessoa de Cristo. É a única forma. Ninguém em tua própria força consegue vencer os desejos da sua carne. Não consegue. Aí ele muda o foco. Ele estreita a mensagem, trata de assunto mais específico. Ele está agora falando conosco, gentios. Ele está falando conosco. Tem algum judeu aqui? Não, todos somos gentios. Ele está falando conosco, gentios. Aí ele vira e fala assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente era gentios por natureza, chamado incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estava naquela época sem Cristo.
separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era a situação que nós, gentios, nos encontrávamos antes de Cristo se manifestar em carne, caminhar por 3 anos e meio realizando maravilhas. Eu estou deixando o tempo de anonimato, mas visando o tempo de obra. Ter padecido na cruz do Calvário, assunto aos céus, nós não tínhamos a esperança. Se Jesus não tivesse descido, se Ele não houvesse morrido, se Ele não houvesse sido ressuscitado por Deus, não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque um dia Ele abriu mão do trono de glória. Só estamos aqui porque Ele padeceu na cruz do Calvário, mesmo sendo Deus. Só estamos aqui porque além de ter padecido, Ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte, tomando a chave da morte e do inferno. Por isso estamos aqui. Aí Paulo vai lembrar os Efésios. Outrora, antes vocês não tinham Cristo, não tinha aliança, não tinha promessa e não tinha Deus. Aí a mesma cena se repete. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que estava distantes, foste aproximado mediante o seu sangue. Quem gosta de Bíblia aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos lá ver o que está escrito lá. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que está escrito aí. Tudo isso provém de que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortonou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então o que o Senhor fez? Eles não têm força, eles não têm capacidade, eles não têm condições de reverter esse cenário. Eu faço isso. Eu assumo a dívida do pecado. Eu assumo a culpa do Júnior. Eu assumo a condenação da irmã. Eu assumo a sentença liberada pelo maligno contra aquela família. Oh, arabaço, irmão, que declarará o nome que declarará. E nos reconciliou. A palavra reconciliar nos trouxe paz para com outrem. Então Ele nos renovou, nos reconciliou a paz para com Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio do teu sangue. Por intermédio do seu sangue. Gente, não tem como não ser impactado com isso. Sabendo que não estamos aqui porque merecemos. Sabendo que estamos aqui porque Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e não nos deixou padecer. Mas vamos correr para fechar. Versículo 14 vai dizer: derrubando Ele a nossa, portanto, Ele é a nossa paz,
De ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação. Repete comigo: derrubando o muro da separação. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos que expressa a ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, um novo povo, e reconciliar, realizando assim a paz, derrubando o muro da reconciliação, derrubando o muro da separação, muro da separação. Nos dias de Jesus havia o templo de Herodes. O templo de Herodes, ele foi construído por volta do ano 30, 33 a.C., 40 a.C. Só que nos dias de Jesus ainda não havia concluído. Estou fechando, só agora me segura só um pouquinho. Não havia concluído. E esse templo, nos dias de Jesus, ele tinha diversas repartições. Não era como o templo de Salomão, que só tinha o pátio, o ato exterior, e o templo propriamente dito, composto de lugar santo e lugar santíssimo. Não. Nos dias de Jesus, o templo era composto de repartição dos gentios, repartição para as mulheres, repartição para os homens judeus, e o pátio do sacrifício e o templo propriamente dito. Então vamos lá: gentios, mulheres, homens judeus, pátio do sacrifício, templo propriamente dito, que era repartido em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. Os gentios não poderiam passar do muro de separação. Havia uma inscrição do lado de fora que dizia: nenhum estrangeiro pode transpor a barreira que cerca o santuário e os seus recintos. Qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão. Inscrição no templo de Herodes. Essa inscrição foi achada por alguns arqueólogos. Estava lá escrito: se você passar, você morre. Se você passar, sentença à morte. Então os gentios tinham uma muralha de separação, um muro de separação. As mulheres tinham limite, tinha um muro de separação. Quem é homem não podia passar além. Os gentios não podiam passar além do muro da separação para as mulheres. As mulheres não podiam passar além do muro da separação para os homens. Cada um vivia dentro do teu limite, até o dia que Cristo morreu. Teu glória foi muito pouco para a revelação que você recebeu nessa terra. Essa separação foi até o dia em que Cristo inspirou na cruz do Calvário e disse o seu último brado, dizendo: Pai, está consumido. Em tuas mãos entrego os meus espírito. Diz a palavra que houve um grande terremoto. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou de cima a baixo. Oh, aleluia! E a separação que havia em cada repartição do templo, espiritualmente foi quebrada. Hoje estamos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo. Temos acesso livre ao Pai. Quer falar com Deus nessa noite? Quer falar com Deus nessa noite? Você não precisa do pastor Leonardo. Com todo respeito aos líderes que estão aqui na minha retaguarda, você não precisa de nenhum deles para falar com Deus. Sabe como você fala com Deus? Entra no teu quarto quando chegar na tua casa, dobra o teu joelho, põe a tua boca no pó, põe a tua boca no pó, põe a tua boca no pó, que no momento que você dobrar o joelho, vai dizer: o presbítero Sérgio está orando, Pai, ouve ele, o pastor, aleluia, está orando, ouve ele, o ministério de louvor está orando, ouça eles. Por quê, pastor? Porque nós temos um aleluia, um sumo sacerdote que intercede por nós ao Pai. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor.
sois mais estrangeiro, justamente porque essa barreira quebrou, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, ou seja, partilhamos de uma mesma cidadania, vamos para uma mesma cidade, morada celestial. Paulo está falando isso para os Efésios, versículo 20 a gente fecha aqui, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses profetas não são os profetas do Antigo Testamento, são os profetas do Novo Testamento. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, ou desse alicerce. Sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu fecho minha Bíblia. Mas eu vou com você dar um pulinho lá em Mateus capítulo 18. Porque a melhor forma de eu explicar isso aqui é pela própria palavra de Cristo. A melhor forma de eu explicar isso é pela própria palavra de Cristo. Glória a Deus. Jesus está caminhando por volta de Cesaré de Filipe, um território gentílico. Jesus reúne os seus discípulos e pergunta: o que diz os homens quem eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros estão dizendo que sou o profeta chorão chamado Jeremias. Jesus muda o foco e restreita mais o público e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? Meu pastor, Pedro se pôs de pé na ousadia dele e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas. Tu é feliz por isso. Porque isso que você está falando, você não aprendeu em sala de seminário, você não aprendeu de Gamaliel, de Hilel, de Shammai, você não aprendeu de nenhuma escola teológica, não foi nenhum rabino que falou para você. Quem te revelou foi meu Pai. Quem te revelou foi meu Pai. Mas eu também te digo: tu és Petros, pedra pequena. Mas tem muita discussão acerca desse argumento, e isso é uma visão minha, isso é uma visão exclusiva minha. Eu adotei essa interpretação porque eu não consigo enxergar outra. Eu não consigo ver Pedro como a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada. Se a igreja estivesse alicerçada sobre Pedro, essa igreja teria ruído. Já teria ruído. Essa igreja está alicerçada sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou sobre a declaração de Jesus, sobre esta pedra. Ele bate no peito. A principal pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E o que, pastor? E as portas do inferno não prevalecerão. Você vai aumentar teu glória, preste atenção. Quando eu falo de igreja, quando Jesus fala de igreja, ele vai deixar bem claro: Deus não habita em templo feito por mãos. Deus não habita em templo feito por mãos. Então, nós vamos lá. Deserto, tabernáculo, cai no esquecimento quando chega em Siló. Templo de Salomão, destruído no ano 606 ou 597, aleluia, ou 587, na leva do povo de Israel para o cativeiro. O templo de Herodes,
destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas aí entra Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, dizendo: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, edificado sobre Cristo, edificado sobre Cristo. Está vendo o segredo porque tua família não parou ainda? Porque está edificada sobre Cristo. Está vendo por que teu ministério não cessou ainda? Porque está edificado sobre Cristo. Está vendo por que o teu casamento não foi destruído ainda? Porque está edificado sobre Cristo. A nossa vida como templo e morada do Espírito é edificada sobre Cristo. A principal pedra angular, aquela que os edificadores rejeitaram, mas Ele nos edificou nele, para a honra e glória do teu nome. Se põe sobre seus pés em nome de Jesus.